Então, pessoal, seja bem-vindo ao curso. A gente tem que, a título de hoje, o algoritmos em Python para obter medidas descritivas. Já existem bibliotecas que fazem isso. NumPy, por exemplo, é uma das bibliotecas que fazem isso. Então, a gente simplesmente importa o NumPy e retira as médias dos nossos dados. Agora, como é que o NumPy faz esse tipo de cálculo? Que cálculo é esse que o NumPy faz por trás para poder a gente obter a média? Vamos ver aqui como é que funciona. Aqui eu tenho um Jupyter Notebook aberto, certo? Então eu venho, daqui eu dou um Enter, né, para poder importar o NumPy. E daqui eu vou partir para o seguinte. Eu vou criar um número aqui, armazenar na variável x um número. Eu vou armazenar 3 números aqui, 500, 600 e 700, tá ok? Pronto. Opa, esqueci aqui de colocar o colchete. Pronto, tá ok? Print, só para a título de exemplo, print x vai dar esses números. Como a gente conseguiria a média? Muito simples, média igual a... pode ser qualquer outro nome, né? Enfim, y, z, média. E a gente vai botar NP, que é o valor dessa classe aqui, que é essa... chamar o método, que vamos botar aqui NP minha x, né? Que é isso aqui, que está armazenado essa lista aqui dentro. Está armazenado em x. E a gente coloca dentro da média esses valores. Ok? E que agora a gente chama a média. Certinho, a média, pronto. A média é 500 mais 600 mais 700, a média vai dar 600, tá certo? Muito simples, não precisa de cálculo nenhum. Agora, a pergunta é, como o NumPy, que é aquela biblioteca que a gente importou para poder fazer isso, faz esse cálculo de média? É preciso pensar como um programador, tá certo? Eu vou importar duas coisas aqui que não tem nada a ver, só para ajudar a gente a fazer esse tipo de cálculo. Primeiro eu vou importar um módulo chamado random, certo? Esse módulo ele cria números aleatórios. Depois eu vou criar o collections. Vou importar o collections para poder importar essa classe aqui chamada default dict. Ela vai facilitar muito a vida da gente. É muito importante que vocês saibam isso. Tá certo? Então, daqui para o seguinte, eu vou criar um número de 1 a 10. Ou seja, ele vai criar aí nessa variável x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Tá certo? Eu vou criar uma lista vazia chamada números. Tá certo? Só a título de exemplo. E o Python precisa muito disso. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que tiver na variável x e vou colocar dentro dessa lista chamada números. E como é que a gente vai fazer isso? Criando um laço. Vou colocar aqui, sei lá, o h. Vou chamar os números que a gente criou lá de 1 a 10, certo? Lembrando que é indentado. Então a gente coloca números. Que esse números aqui, dessa chave dentro criada, a gente está colocando essa lista aqui, e está pedindo ao Python que toda vez que todo número que tiver dentro da variável x seja colocado dentro dessa lista. Então a gente coloca, append, parêntese, h, tá ok? Opa, deu um errozinho ali. Que é que ele está dando um erro aqui? Ah, pronto, o ponto e vírgula, ok. O ponto e vírgula não, 2 pontos. Ponto e vírgula é de outra linguagem, esquece isso. Agora eu vou criar uma outra lista chamada y. Vou criar dessa lista, já está vazia. E a gente vai criar um laço agora para criar 10 números. Desses 10 números que a gente criou, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai criar 10 números aleatórios. Aleatório, pode ser 0, 0, 0, 5, 8, 10, que dê 10, que caiba 10, tá certo? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pedir um outro laço
né? Botei Z, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser um travessão, ponto, o que vocês quiserem lá. E vou colocar X. Esse X é aquele número de 1 a 10, que é esse aqui. E vou dar um Enter. Lembrando como está indentado. O que é que eu estou dizendo aqui? Deixa eu explicar só. Vou botar aqui range 0 a Z. Enter. Y. Ponto. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Append. Isso aqui é um laço, certo? Isso aqui é um laço, então o que é que vai acontecer? Eu estou dizendo assim, olha, aqui tem o número de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Pronto. Eu quero que esse número, ele vai contar 1, 2, 3, 4, enfim. Quando ele tiver 1, ele vai colocar dentro da variável Z. E vai dizer assim, olha, de Z até 1, armazene em 1, e num armazene nessa lista que está vazia. Quando eu botar 2, ele armazene 2 números dentro dessa variável e coloque dentro dessa lista. Só que esse range são números aleatórios de 0 até 10. Então ele dentro de 0 a 10, ele vai encontrar qualquer número aleatório e vai colocando dentro do Y. Colocando dentro do Y. Até que esse X chegue na contagem até 10. Só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar aqui fazer esse print Y, né? Vamos ver se vai aqui. É mais ou menos isso aqui. Observe que aqui tem 10 números, tá certo? Só que ele não está na ordem. A gente pediu 10, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que ele não está naquela ordem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não tem nem 6. Você nota aqui que, por exemplo, ele tem 3, número 4. Então a gente criou números aleatórios, beleza? Pronto. E agora a gente precisa saber o tamanho dessa lista. Por que a gente precisa saber o tamanho dessa lista? Para poder conseguir a média, né? Você lembra que a média ela é o número, a soma dividido pela quantidade? Então vamos lá. A gente sabe o tamanho da lista e a gente pede aqui para saber o tamanho dessa lista. Aqui com certeza vai ser 10, mas é só título de exemplo. Pronto. Deu 10, que foi o que a gente pediu. E a gente vai agora fazer a soma desses números. Observe aqui que é 0, 1, 2, 3, 4, 4. Claro que a gente não vai contar, pode ser 1000, 3000. A gente não vai fazer essa soma. Tudo isso que eu estou fazendo aí é o cálculo que o NumPy faz antes de dar aquele resultado. Eu estou fazendo, como a gente chama, na mão grande, na unha, como se diz na programação. E como é que a gente faz essa soma? Muito simples. A gente vai criar uma variável chamada soma, vai colocar sum, né? Vai chamar sum e vai colocar y. Nós vamos somar o que é que y disse, que é esse y aqui, ó, que é o y da lista. Vamos somar toda essa lista, o que é que ele disse. Pronto. O que é que tem? Qual é a soma dessa lista? Vamos ver o que é que tem, o que é a soma dessa lista. Opa. A gente dá um print e quer saber a soma. Pronto. Somou 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Aqui mais 20, 22. 0 não conta, dá 22. Pronto. Perfeito. A gente vai agora para... A gente vai criar uma função agora para poder descobrir a média. Então a gente vai criar uma função chamada média. Toda vez que essa função é chamada, ela nos dá a média. Observe como é interessante isso. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Eu vou botar aqui. Opa, esqueci dos pontos. Eu sempre esqueci esses 2 pontos, mas é normal. Média é igual a soma, lembra? A soma dividido por lista tamanho, que é a quantidade, que é o que? 10. A gente já sabe aí qual é o cálculo, né? 22 dividido por 10, 2,2. Mas vamos lá.
E a gente vai dar um print, retorne para a gente, toda vez que essa função for chamada, retorne para a gente o print. Então, ok, Shift Enter, e a gente vai chamar agora essa função e colocar lista tamanho. Ok? Lista tamanho, pronto. Ou seja, pegamos o tamanho da lista, colocamos aqui, 22 dividido pelo tamanho da lista, que dá 10, ela nos retorna, ela dá um print com o resultado, e aí a gente tem um resultado de 2,2. Agora a gente vai partir para uma outra coisa aqui que é um pouco mais complicada. Esse aí eu tive uma certa dificuldade, isso é muito simples de encontrar através da biblioteca estatística. Mas como a gente vai conseguir descobrir a moda, certo? A moda ela é feita o seguinte. A moda ela é feita o seguinte. A gente vai ordenar os números, né? Então o que a gente vai fazer? Números ordenados igual a gente vai usar um artifício chamado sorted, certo? Pronto. A gente ordenou os números, eles agora não são bagunçados, eles estão em ordem crescente. Vamos ver se a gente consegue, acho que consegue aqui. Números ordenados. Pronto. Lembra que estava todo bagunçado aqui, 0, 1, 2, 3, 4, depois volta para o 2? Agora não, agora está ordenado. E a gente vai agora pedir o seguinte, a gente vai chamar aquela variável, aquela classe lá em cima. Vou botar aqui o word counts, a gente vai chamar aquela classe lá em cima chamada defullDicts. E vai chamar de... A partir disso aqui agora, então a gente vai criar, a gente vai contar o que ele vai fazer. Ele vai fazer essa conta que a gente fez, somar a cada vez que ele encontra, a gente vai criar um laço para cada vez que ele encontrar um número repetitivo, ele somar e criar uma chave a partir disso. Vamos lá. Vou chamar de word, né? Dentro dos números ordenados, né? Dentro dos números ordenados. E toda vez que você encontrar um número ordenado, um número igual, né? Dentro de word, você soma mais um. Ok? Pronto. Daí agora a gente vai descobrir o valor máximo, que é o max. A gente colocou aqui lá max value, mas vocês podem botar outra coisa, mas é mais fácil colocar em inglês assim. Word counts, né? Value, e a gente chama aqui a função. Ok? Pronto. E a gente vai chamar também as chaves de maior valor. A gente cria aqui um laço key for key, né? In word counts itens. Esse aqui é um argumento. Pronto. Agora a gente vai dar um print. A gente vai dar um print max value e nesse mesmo inteirinho a gente coloca, a gente descobre também a chave. Observe o seguinte aqui, ele nos deu uma moda. Ele está dizendo o seguinte, que dentre esses números que mais aparecem são dois tipos de número. Ele está dizendo que o 2, observe que temos 3 2 e o número 4, temos 3 4, são dois tipos de moda. Assim, ele está dizendo que a gente tem não dois tipos, assim, a gente tem uma moda que o maior valor dentro da nossa lista são esses dois números aí, certo? E que se repetem 3 vezes. Olhe quanto é complicado você criar isso tudo podendo simplesmente usar esses 3 tipos aqui.
certo? A gente fez na mão grande, a gente fez na unha, para poder vocês entenderem, terem um raciocínio de como é que o algoritmo é feito. Seja muito obrigado por ter chegado até aqui e vamos continuar com mais lista aí. Se vocês puderem dar um like,